Olá, começa agora mais uma edição do nosso programa Brasília de Perto e hoje nós vamos falar sobre a pediatria pública no Distrito Federal. Vamos traçar para você um panorama dessa especialidade, mostrando problemas e soluções dessas famílias quando precisam de atendimento para os seus filhos. Nosso estúdio móvel está parado hoje aqui em frente ao Hospital da Criança de Brasília, referência em atendimento pediátrico. Com a gente aqui para esse bate-papo está a secretária adjunta de saúde, Eliane Beck. Seja bem-vinda, secretária. Obrigada. Bem-vinda, secretária. E para a gente começar esse nosso bate-papo, vamos assistir uma reportagem que mostra um panorama da pediatria aqui no DF. O Distrito Federal tem hoje cerca de 1.600 pediatras em atividade. Destes, só 38% estão lotados na rede pública de saúde, o que corresponde a 621 especialistas. Eles estão distribuídos nos hospitais regionais, UPAs e centros de saúde, mas o número não é suficiente para atender aqueles que não podem pagar pelo tratamento. A Secretaria de Saúde aponta um déficit de 252 profissionais. Para o Sindicato dos Médicos, a rede pública não é atrativa para os pediatras. Tem poucos pediatras no sistema, né, trabalhando com excesso de pacientes, uma situação em condições de trabalho extremamente desfavoráveis, desumanas, fazendo com que o médico tenha que se superar, né, e a capacidade humana tem limites, e não se contrata pediatras. Secretária, o salário inicial de um pediatra varia entre 6 a 12 mil reais. É um salário relativamente bom. Por que há esse desinteresse dos pediatras na rede pública? Nós temos muitos pacientes para serem atendidos e poucos pediatras. Então hoje a rede privada ela torna-se também mais atrativa porque quando você tem o desequilíbrio entre a demanda e a oferta, eleva, claro, o valor dos plantões e consequentemente o salário. Em comparação com a rede privada, uma dificuldade em oferecer momentaneamente as condições adequadas de trabalho. Né? Nós precisamos realmente melhorar a questão da infraestrutura, estamos estudando e estamos trabalhando para que isso aconteça, porque qualquer profissional, e especialmente quem lida com vida, ele precisa, além do conhecimento técnico dele, de insumos, equipamentos, medicamentos que possam realmente garantir a ele a melhor assistência ao paciente que ele está assistindo. E a senhora poderia citar uma questão de infraestrutura que vocês estão trabalhando para melhorar, para deixar mais atrativo? Manutenção de equipamentos, aquisição de novos equipamentos, e melhorar também a questão do abastecimento, ou seja, para tratar o paciente você precisa de medicação. E realmente é uma lista grande de medicamentos que precisam ser providenciados e nós estamos trabalhando para que a gente consiga atender a essa demanda. Tem dinheiro para isso? Estamos com muita dificuldade, né? Mas nosso foco não pode ser essa, a dificuldade, ou seja, nós temos que buscar soluções, buscar alternativas para que a gente consiga, pelo menos minimamente, ofertar isso aos nossos profissionais e, consequentemente, aos usuários da rede. Secretária, então mesmo com salários atrativos, o profissional faz as contas e vê que se ele for para a rede pública ele vai trabalhar mais em condições menos adequadas e com uma infraestrutura menor do que se ele fosse para a iniciativa privada. É essa conta que ele faz. Normalmente sim, né? Mas nós temos muitos profissionais que apesar de qualquer adversidade, né, eles são excelentes profissionais e estão tentando junto com a gente melhorar essa rede para que a gente possa ofertar tanto para o profissional quanto para os pacientes a condição mais adequada. Nossa equipe ouviu um pediatra com larga experiência em gestão de saúde e ele também dá a opinião dele sobre esse assunto pediatria pública. Vamos assistir. Existe um problema de gestão. Você colocar um indivíduo num cargo de chefia, você tem que escolher um indivíduo que tenha conhecimento adequado de gestão de serviço. Por que você não tem tanta demanda como tinha antigamente, né? Antigamente a área de pediatria aqui em Brasília, vinha gente do Brasil inteiro fazer residência comigo. Eu acho que você tem que ver da gestão e tem que estudar o processo de formação, de aperfeiçoamento de mais pediatras, né? Secretária, então a gente tem um problema de formação de gestores da saúde? Realmente a nossa formação ela não prevê, né? A gente é voltado para aquilo que é atender o paciente. Então acredito que a gente tem uma dificuldade sim, da mesma maneira que a gente tem em contraponto a isso a dificuldade quando se coloca um secretário como é o nosso, né? No momento que é um gestor público e que teve uma certa dificuldade inicial de ser aceito por não ser médico. Então eu acho que é uma quebra de paradigma que precisa ser feito. A Secretaria de Saúde ela é uma empresa que tem 34 mil servidores, portanto é uma empresa de grande porte e que precisa ser administrada como tal. Secretária, a gente tem números de pediatras aprovados e quantos de fato foram efetivados este ano na Secretaria de Saúde? Esse ano foram chamados 78 pediatras.
Destes, apenas 24 entraram em exercício de imediato, 34 pediram final de fila e o restante nem se apresentou, não manifestou nenhum interesse em, enfim, ser funcionário da rede. Esses que foram para o fim de fila, têm alguma expectativa de serem efetivados? Sim, eles têm um período, né, em que eles vão ter que se apresentar novamente, um período máximo aí de 2 anos, que eles têm que estar entrando em exercício. A lei de responsabilidade fiscal, de alguma maneira, impede uma nova chamada em breve? O limite prudencial, né, da LRF ele já foi alcançado, então realmente isso é um grande fator limitante. Porém, houve a liberação de que nós possamos agora chamar mais 165 aprovados do último concurso e, claro, dentre esses serão priorizados os pediatras. Isso para agora, de imediato, secretária? Isso, para agora, a gente já pretende, agora no mês de novembro, já estar resolvendo essa questão. Okay. Nossa equipe também foi a alguns hospitais, escutou algumas mães que têm dificuldades de atendimento para os seus filhos. Vamos assistir. Eu ia aqui nesse posto do Paranoá, também era muito mal atendida, ficava horas e horas na fila com encaminhamento para tentar conseguir. Chegava a minha vez, falava, volta na segunda, volta tal dia. Ela tem uma doença que é esclerodermia, uma doença de pele que atrofia os nervos e a musculatura da perna. Perde os movimentos e ela toma conta do corpo todinho. Todas as minhas idas aqui no posto aqui do Paranoá foi em vão. Então eu tive que ir para o Lago Norte para tentar fazer o tratamento lá. Então assim, depois de muita luta lá também, né, porque estava muito difícil para encaminhar ela para o Hospital da Criança, muito difícil, não consegui encaminhar. Liguei na UPA de Samambaia, que lá já não tem, né, Bandeirante, Ceilândia, nenhum desses está tendo. Eu vim do Recanto das Emas. Tem uma UPA lá que serve de enfeite, que você chega lá, não tem médico nunca. Aí manda você pra Samambaia, também não tem médico. Aí você sai andando UPA atrás de UPA, sendo que nenhuma tem pediatra. Secretária, para além de um problema de falta de pediatras, existe um problema de falta de informação na própria rede e para os pacientes? Eu acho que mais que o problema de falta de informação é como esse paciente da rede está sendo acolhido. A nossa pesquisa da ouvidoria do primeiro semestre de 2015, dos 10 primeiros itens elencados em relação à reclamação dos nossos usuários, 6 deles não se remetem a isso, se remetem exatamente à maneira como eles são acolhidos, como eles são atendidos. E se nós melhoramos o acolhimento dele, vocês vejam que na reportagem a própria usuária ela não coloca a rede como um todo, ela pontua um lugar onde ela não se sente bem atendida e se direciona para outro, onde certamente o atendimento dela faz o diferencial, talvez nem a questão só técnica, mas como ela está sendo recebida por essa equipe, como ela recebe essa informação. Secretária, semana passada a TV Fato flagrou uma mãe que tinha acabado de dar à luz quando ela chegou à porta do hospital de base. Ela achava que ali poderia ser um lugar em que ela fosse ser recebida e isso não acabou acontecendo de imediato. Para quem está nos assistindo e que precisa levar o seu filho ou sua filha para algum hospital, para onde levar este filho, quando ele estiver doente aqui no Distrito Federal? Nós trabalhamos com as referências, ou seja, o centro de saúde ele vai receber aquela demanda do morador, né, do próximo. A gente vai mudar isso agora, além de ter os atendimentos agendados, ele tem que ter a possibilidade de ser atendido na hora. Se ali ele identificou que o centro de saúde não resolve o problema dele, encaminha ele para o hospital de referência. E se for, por exemplo, o HMIB, no caso de pediatria, é o hospital que é o nosso suporte para todos os hospitais onde a gente não tem a pediatria que atenda às demandas mais complexas, ele vai ser encaminhado. Então, é direito do usuário procurar inicialmente onde ele precisa. A gente viu na reportagem uma moradora do Paranoá que precisa atravessar o DF até o núcleo Bandeirante para ser atendida. Né, isso é inadmissível, até porque o caso que ela coloca, em nenhum momento ela disse que ali não tinha condições de atender. Ela disse que ela não recebeu o atendimento, a informação, a acolhida que ela precisava. E outra coisa, se a unidade de saúde não pode resolver, a gente tem que providenciar o transporte. A remoção, seja por meio de transporte sanitário, seja por meio de uma ambulância realmente mais equipada, mas a partir do momento que o usuário entra na unidade de saúde, é responsabilidade do Estado oferir a ele toda a necessidade da demanda dele que seja atendida. Secretária, na reportagem anterior, a gente também viu muitas reclamações sobre as UPAs. A UPA de São Sebastião, por exemplo, ela está sem atendimento pediátrico desde agosto. Como resolver essa situação?
As UPAs do DF, elas foram inauguradas com a força de trabalho basicamente composta por contratos temporários. E esses contratos começaram a ser findados em agosto desse ano. Por que não se repôs? Exatamente, uma das coisas que foi tentada foi isso, chamar pediatras dos concursos para repor esses contratos temporários que estavam em iminência de serem findos. Tivemos o problema de não conseguir que as pessoas realmente se apresentassem e começassem a trabalhar. Então o que houve foi um reforço das escalas nos hospitais de referência, pactuamos referência com Paranoá, HMIB e HRAM, e reforçamos o atendimento em escala com agenda aberta no centro de saúde. Apesar de todos esses problemas aqui elencados, secretária, nós estamos no Hospital da Criança, que é referência nacional no atendimento pediátrico, e é o próprio superintendente da unidade que explica para a gente por que isso acontece. A história do hospital é uma história de parceria. O governo doou o terreno, a Abraço construiu e equipou praticamente todo o hospital, doou para o governo e o governo contratou o ICIP como uma organização social para fazer a sua administração. A clientela é encaminhada para aqui exclusivamente pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Nós precisamos de mais dinheiro, mas não é só mais dinheiro que vai resolver. E sem dúvida que um caminho é a parceria. Secretária, parceria hoje já é uma realidade. O ICIP, que gere o Hospital da Criança, ele também vai assumir a parte de pediatria do hospital de base. Isso está sendo trabalhado para outros hospitais, outras UPAs? Não temos nada definido. O que se estuda é que o modelo que está aí precisa ser revisto, né? Não significa mudado na sua totalidade, mas adequar uma forma melhor de funcionamento da assistência. Então, eu acho que quando a gente tem exemplos a ser seguidos, eles devem ser assim, avaliados, pelo menos pensado, né, em relação ao benefício que ele pode trazer caso seja redimensionado. Muito obrigada, secretária. Saúde é um assunto que sempre rende, mas o programa de hoje acaba por aqui. Obrigado, secretário. Obrigado a você que nos acompanhou. Na próxima segunda-feira voltamos com um novo Brasília de Perto. Até lá, você já sabe, nos acompanhe pelas redes sociais e, claro, pelo portal Fato Online. Tchau!